Guilherme Kennedy, Deus abençoa. Boa noite, seja bem-vindo. Amém. Pode abrir o Boa áudio? noite. Isso, pode falar. Boa noite. Bom, Para nós observando saber, para te conhecer, você é da congregação Cristã no Brasil ou não? Sim, sou. Tá, você ouviu o que a gente estava falando aqui, você concorda? O que você tem para falar? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, pode falar. Ok. Não, é o seguinte, é porque assim, eu cheguei um pouco depois do que estava ocorrendo, e eu queria entender primeiro aí qual o assunto primário aí que vocês estão discutindo aí. Qual foi a questão aí, para me responder. A questão de início aqui foi a pregação de hoje do senhor Gilson, né? Que eu até anotei aqui as coisas que ele falou aqui. Ele disse que não pode criticar os anciãos, que ele chamou de ungidos do Senhor. Aí eu perguntei para você sabendo se ele concorda que eles não podem ser criticados. A pregação deles não pode ser criticada, não pode ser examinada. Você concorda com isso também? Bom, é o seguinte, quando a gente fala a questão dele não pode ser criticada, a gente tem que ver o seguinte: o que é que a Bíblia manda fazer nessas ocasiões? Por exemplo, quando o irmão ataca a gente ou faz algo de errado, o que é que a gente faz? A gente dá outra face ou devolve? Isso é uma pergunta para mim? É. Não, mas o que tem a ver isso com se pode criticar ou não? Eu não entendi. Qual que é a relação que tem Se o isso? irmão vai criticar uma figura como os irmãos do Brás, você não está atacando a instituição, assim podemos dizer, a religião, congregação cristã. Você está atacando o irmão em si. Quando alguém comete um erro, o erro é dele, entre ele e Deus, não entre ele e o povo de Deus. Não é não, irmão. Tá errado isso daí. E é quem? Você prestou atenção que você nunca leu isso na Bíblia. Ó, eu vou te colocar para pensar. Você nunca viu isso na Bíblia. Então, você parou para pensar que pode ter alguma coisa errada nisso? Se não tá na Bíblia, esse ensinamento tão comum na saber que você é entre ele e Deus, irmão. Ou entrega na mão de Deus e fica em paz. A Bíblia tem vários conselhos totalmente contrários a esse. A Bíblia fala: e preguem 2 ou 3 profetas, e os outros julgue. É lícito que haja heresia, para que os sinceros se manifestem. A parte quando fala de julgar, que eles falam, olha a primeira trave que está no teu olho. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que Jesus não está falando para não julgar. Ele está ensinando como julgar. Como? Lá no finalzinho do verso está falando, não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Em nenhum lugar na Bíblia está falando para nós não julgar. Porque isso cria um problema teológico tão grande, que aí até Jesus Cristo fica como pecador nessa história. Jesus Cristo julgava o ministério da época, ele apontava, aí alguém pode falar, mas era Jesus? Não, ele era um judeu como todos os outros, ele ainda não era o Jesus que não podia ser julgado. Também nós temos João Batista fazendo a mesma coisa, julgando e criticando falsos ensinos. Paulo fez a mesma coisa, Pedro fez a mesma coisa, inclusive eles orientam a igreja a fazer isso. Jesus Cristo em Apocalipse elogia a igreja porque não permitiu que falsas doutrinas dos nicolaítas prosperassem. Aliás, ele elogiou porque a igreja tinha ódio dos falsos ensinos. Apocalipse 2, versículo 6. Uma coisa eu tenho a seu favor, que você odeia a doutrina dos nicolaítas, das quais eu também odeio. Agora, frente a isso tudo, o irmão, que eu apresentei bíblico, versus a esse ensinamento que você trouxe, que não é bíblico, você vai continuar com esse verso bíblico? Na verdade, realmente faz um certo fundamento, né? Essa questão é realmente um pouco não, né? Realmente é verdade. Mas assim, o irmão, ele falou realmente essa situação aí que seu irmão citou? Falou, irmão. Irmão, com todo carinho e respeito, tá?
eu sou uma pessoa muito vigiada pelos advogados do Braz, entendeu? Eu não vou falar nada eu não vou dizer que o ancião disse se ele não tivesse dito, sabe? Porque isso pode me dar problema, ok? Por que eu tô falando isso aqui pra vocês, tá? Que quando eu falar que ele disse, é porque ele disse. E aqui, nós estamos em uma live que eu acabei de colocar ele falando isso. Não pode julgar os ungidos de Deus. Não pode criticar os ungidos de Deus. A gente sabe que isso é uma técnica para calar as pessoas, as críticas. E blindá-los, tá? Mas a Bíblia não fala para fazer isso. Inclusive, ela aconselha quem está na frente a ser apto a manejar bem as escrituras, justamente para não acontecer isso. Entendeu? Ninguém tá blindado na Bíblia. Fala assim, olha, eu quero que ninguém te repreenda. Então o que você vai fazer? Maneje bem a palavra, seja irrepreensível, seja em tudo apto e exemplo, justamente para não ter como as pessoas virem e te criticar. Entendeu, irmão? Então você continua concordando com isso ou não? Na questão que você falou dessa questão aí, né, do que ele falou, realmente vejo que não está tão certo, né, essa questão aí. Não tá certo. Bom, irmão, tá vendo? Não tem como defender, né? E quando ele falou aqui que só pode olhar para as coisas boas da CCB, a gente não pode olhar nada que tá errado, a gente não pode olhar. Que é quase a mesma coisa, né? Verdade, tá quase na mesma linha ali. Se for partir desse ponto aí, não vai ter nem como, né? Porque são milhares e milhares de pessoas que estão aí na congregação, então sempre vai ter, né, julgamento, sempre vai ter essas discussões, não em direção à pessoa, né? Mas entre familiares, entre si, vão ter pessoas que vão concordar e não vão concordar com tais coisas. Então, aceitar, isso aí é quase impossível. Enganar tudo, ou enganar, né? Não estou dizendo que não engana ninguém, ou está manipulando, mas enganar é quase que uma generalização que não faz muito sentido. Daqui a pouco eu coloco os outros dois irmãos, que tá ali o Edivan Silva, o Rogério Ramos, daqui a pouco eu coloco. Irmão, e frente o vídeo que eu coloquei aqui agora há pouco, onde o Marsola tá falando que quem não tem vida próspera, se a sua vida não vai para frente é porque você não tem Cristo. Você concorda com isso, irmão? Olha, em partes, porque a gente tem que ver o sentido do que ele falou, né? Porque quando fala, se sua vida não tem Cristo, não vai para frente, ele pode... Não, ele falou na parte material. Ó, não, então, ó, o Guilherme, ele tá falando na parte material, porque ele fala, a frase toda é assim, né? Quando eu vim para essa graça, eu não tinha nem um paletó, nem um bolso furado. Quando eu vim para essa graça, então eu consegui casas, tudo no plural, casas, carros, filhos formados, né? Aí ele fala para as pessoas, se você não tem Cristo, aliás, se a sua vida não vai para frente, é porque você não tem Cristo. Então a frase está totalmente ligada à prosperidade material. Você concorda com isso? Não. Realmente é algo... Você tem casas? É triste, né? Guilherme, você tem casas? Quantas casas você tem? Rapaz, eu moro com meu pai, mas eu tenho uma que meu pai comprou pra mim, né? Tudo que eu tenho foi meus pais que me deram, né? Graças a Deus. Certo. E você tem quantas empresas? Eu sou pobre também. Você tem quantas empresas? Não tenho nenhuma, não. Certo. Então você sabe que o seu ancião disse que você não tem Cristo. Pois é. Mas assim, irmão, eu queria falar o seguinte. Fala. É porque assim, quando a gente vê o irmão falando a respeito, o ponto que eu queria falar é o seguinte, não é que o irmão deve se calar, sabe? Realmente a gente não pode aceitar algo que está errado, isso eu concordo. Só que, por exemplo, você viu o último rapaz que veio aí, ele nem é da congregação. Então a pessoa que está de fora, quando vai ver isso, não dizendo que o irmão está errado, porque o irmão falou a mentira, não, estou aqui para isso. Estou aqui para conversar. Mas
quando o irmão fala isso, as pessoas que às vezes lá fora veem o que aconteceu no Brás, o que acontece no Brás, como se fosse toda a congregação. E eu congrego em uma comum que até agora, graças a Deus, não teve nenhum desse tipo de problema. Os cooperadores daqui. Mas a sua igreja, tá, Mike, Guilherme, mas na sua igreja, eles te ensinaram a buscar a palavra para você tomar decisões na sua vida, para casar, viajar? Eles te ensinaram? Não, então, não exatamente então, os irmãos cooperadores. Não os cooperadores, mas os eles ensinam, a sua comum, então. Mas isso aí é padrão em todas as igrejas da congregação. Isso é errado, tá? Então, vamos falar daquilo que é genérico, tá? A sua igreja ensina, tem algum ensino bíblico? Vocês têm escola de Bíblia? Então, as pessoas que se batizam lá são preparadas para se batizar? Elas creram em Jesus Cristo como Salvador? Sim. Como é que você sabe disso? Eu posso dizer que eu conheço todos, porque eu conheço. Aqui eu moro em um lugar que tem pouco mais de 1000 habitantes. Então, irmão, a gente conhece também. A gente conhece também. Você já foi no batismo da CCB. As pessoas choram no batismo ou no culto quando ouvem falar de Jesus. Elas batem palma, elas batem na testa, elas falam ali, quando tá pregando sobre Jesus Cristo. Mas e quando prega assim, eu vou entrar na tua vida, eu vou virar seu cativeiro, tô entrando, vou fazer uma obra na tua vida. Aí o povo chora, eles batem na cabeça assim, eles viram. Quando fala aquilo que eu te prometi, vou entregar na tua mão. Não, eles aqui, graças a Deus, enquanto o irmão não fala aquilo que eu te prometi, aquilo fala assim, aquilo que o Senhor te prometeu. Isso, tudo bem, tanto faz. Se falar assim, aquilo que o Senhor te prometeu, ele vai entregar na sua mão. Eles choram, eles falam ali, eles batem na cabeça, eles ficam felizes. Não fica? Não. Garanto ao irmão que não. É a CCB que você frequenta? É a congregação que está no Brasil? Congregação cristã. Guilherme, essa prática, Guilherme, todas elas têm, tá? Todo mundo que está assistindo ali, 645 pessoas assistindo, ele sabe que é assim. O batismo da CCB, que você vai lá, não fala de Jesus. Lá eles falam que se você não vier, você pode morrer, um carro pode pegar lá fora, né? Hoje pode ser seu último dia, você é filho de pais crentes. Quando não é nessa linha, é nessa outra assim, toca mais um hino, bota outro, né? Aí toca aquele hino de jovens, aí vai tocando. Ou seja, o povo lá, Guilherme, é batizado ou por opressão, com medo da morte, ou por emoção. A pessoa se batiza lá porque ouviu o evangelho. Fala. É o seguinte, eu tenho 19 anos e nunca batizei ainda na congregação, porque aqui, pelo menos aqui onde eu moro, na minha região, os irmãos falam. Tem aqueles que falam, concorda com o batismo de quem tem 12 anos, e tem aqueles que falam que não concorda tanto. Mas assim, isso é uma questão de concordância. Mas eles falam o seguinte, quando Deus lhe fizer sentir, quando Deus tocar no teu coração, quando Deus tocar no teu coração para você batizar. Então, tá errado, Guilherme. Guilherme, esse Deus tocar no coração é a emoção que eles falam. Você sabe que a Bíblia tem um lugar dizendo para você não confiar no seu coração? Como fica? A Bíblia tá falando para você não confiar no seu coração. Eu vou pegar aqui, eu vou então, abrir para nós ler junto. Para batizar? Oi? E qual seria o momento ideal para batizar? Então, eu vou te explicar. A frase tá totalmente errada que você falou, tá? Essa frase que fala assim, se você sentir no seu coração. Não. A frase correta é essa. Se você creu, se você crê que Jesus é o quê? O quê, Guilherme? O que eu tenho que crer? O verdadeiramente filho de Deus, né? Não. Tô falando, Guilherme, que você tá numa igreja que é um problema? Não é também, Guilherme. E qual é? Eu tô falando isso, Guilherme. Irmão, em nome de Jesus, eu tô fazendo essas perguntas, não é pra te encurralar ou pra te diminuir. Eu tô aqui como um irmão seu. Eu sei, se você é um CCBano, eu sei que você é uma pessoa boa, que você é um menino correto, é um menino direito. Não tô fazendo isso aqui pra te apertar, tá, filho? Então,
O que é que você tem que acreditar para se batizar? Você entendeu a primeira parte, não é por emoção. Eu vou ler para você Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Eu vou abrir e ler, tá? Ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Aqui tá falando, não confie no seu coração. Sabe por quê? O lugar que o diabo mais trabalha é nas nossas emoções. Emoção. Entendeu? Você quer ver eu deixar uma criança alegre e feliz? Porque na CB fala, se você sentir alegria, irmão, é de Deus. Não fala isso? Você já ouviu lá? Eles falam, né, Guilherme? Se você sentir alegria, é de Deus. Eles falam assim. Se você... então, não, na verdade mesmo, eu na verdade, tô falando a verdade aqui. Não tô aqui pra mentir, né, pra falar, mas o que eu ouvi falar fazia sentido. Somente até aí, até esse ponto eu vi. Né? Tá, então, eles falam se você sentir alegria. Ó, Guilherme, uma das coisas que mais alegra o homem é a mentira. É a mentira. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para uma... Aliás, eu vou responder a pergunta, né? O que é certo para você se batizar? Não é crer que Jesus é filho de Deus. Isso é a resposta, tá? Ela é incorreta porque ela tá incerta. Ela tá no meio. Eu vou falar uma frase que responde o evangelho. Irmãos que no caso estão aqui, aguarde um pouquinho. Eu já vou colocar vocês. Edivan, Rogério e o Tiago, tá? Um de cada vez. Ô Guilherme, a frase certa, eu vou falar uma frase que resume o evangelho. Para você se batizar, você tem que crer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Essa frase, acabou. Quando você entender isso, quer dizer que você entendeu o evangelho. Você entendeu que você é um miserável, você não pode se salvar, você não tem como agradar a Deus. E ao mesmo tempo, você está entendendo que Jesus Cristo ele é suficiente para te salvar. A fé em Jesus é suficiente. Você nunca ouviu isso na CCB, tanto que você não sabe. É a prova de que as pessoas quando se batizam lá, eles estão totalmente despreparados para se batizar. Quando você se batiza, ninguém te perguntou se você creu em Jesus, ninguém quer saber quanto tempo você está indo na igreja ou não, ninguém está preocupado se você está tendo acesso ao conteúdo evangélico, e depois que você se batiza, eles também não vão na sua casa. Não vão te perguntar, não vão querer saber nada. É um povo sem pastor. O homem que é ancião só de tribuna para ficar pregando para os outros, isso não é pastor. São ovelhas sem pastor. Pastor é aquele que cuida, é aquele que ele te mostra o caminho desde o começo, antes de você ir para a água do batismo, tá? E mesmo depois que batiza, ele vai com você até garantir que você ande, tá? Eu ia fazer outra pergunta para você, mas eu vou deixar essa pergunta para um dos três que vai entrar ali agora, senão, né, você vai responder tudo. Tá bom, Guilherme? Deus abençoe, filho, tá? E eu espero que você... Pode falar. O irmão falou que isso não é papel de pastor. Só que a Bíblia fala que o único pastor... Não, Guilherme, para por aí, Guilherme. Não, Guilherme. Se você não lê a Bíblia, irmão, um conselho, não entra em discussão teológica. Esse texto, Evangelho de João, capítulo 10, está dizendo que Jesus é sumo pastor. Jesus Cristo, como um judeu que conhece a lei muito bem, ele está fazendo referência ao sumo sacerdote que tinha lá. Existia sacerdotes e o sumo sacerdote que está acima do sacerdote. Jesus está dizendo a outros pastores, mas eu sou o sumo pastor. Porque o mesmo livro do Novo Testamento está dizendo lá em Efésios que Deus deu alguns para pastores. Ancião, irmão, é a mesma coisa que pastor, é só nomenclatura diferente. A tarefa é a mesma, o líder religioso é o mesmo. Por isso que eu estou te falando, ô Guilherme, do fundo do coração, não entra, irmão. Não entra, tá? Eu sou um CCBano muito mais tempo que você. Eu sei o que eu tô falando, irmão, sabe? Vá com cuidado, filho, tá bom?
com muito cuidado. Você vai usar aqui argumentos que você aprendeu na CCB. E ouça o que eu estou falando, irmão. Esses argumentos são manco, irmão. Não entra, irmão, viu? Vai estudar a Bíblia, você na sua casa. Eu te peço em nome de Jesus, filho. Abra a palavra, ora e vai estudar, tá bom? Para aí você vai encontrar o evangelho de verdade. Fica na live aqui, vai entrar outros irmãos aqui, tá bom? E quem sabe não vem alguma coisa aqui para ajudar a te dar mais força aí, tá? Eu não tô aqui para atacar vocês não, filho. Eu estou aqui tentando mostrar para vocês a luz. Eu estou mostrando a luz, que é Cristo. Cristo é a única salvação. O dia que você encontrar, filho, você vai fazer igual eu. Vai agarrar nele com toda a força. E defendê-lo, né? E defender o evangelho. E levar a palavra dele. Eu era CCBano de dar inveja. Tá? Pode acreditar nisso. Eu era raiz. CCBano daquele que defendia a placa e estava disposto a defender com unhas e dentes. Guilherme, Deus te abençoa, viu? Fica firme e, por favor, se aproxima da Bíblia, tá? Se aproxima mais da Bíblia, tá bom? Ó, sacrifica um dia de culto. Fala assim, o dia que eu vou na sexta ou no sábado, eu vou trocar, eu vou ler Bíblia naquele dia. Eu garanto que você vai crescer espiritualmente. Muito. Tá bom? Deus abençoa, Guilherme. Fica com Deus, filho. Poderia ser os dois também? Oi? Não poderia ser os dois também? Ler e frequentar? É que você tem que estar num lugar só, filho. É por isso que eu falei. Você só pode estar num lugar ao mesmo tempo. Ou você está com a Bíblia aberta ou você está dentro da congregação. Entendeu? Por isso que eu falei para você. Sacrifica um dia. Fala assim, ó. Porque às vezes vocês vão todo dia no culto e não tem tempo para ler a Bíblia. Vai ler, filho. Toma conhecimento. Tá bom? Tá. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Amém. Irmãos, eu vou colocar agora aqui na live, gente, o irmão Edivan, que é o próximo que tá na vez. Eu tô indo na próxima. Depois é o Rogério, tá? E depois é o Thiago, tá bom? Vou trazer o Edivan. Edivan Silva, você tá dentro da live, você tá ao vivo, meu irmão. Eu vou pedir que você abaixe um pouco o áudio, que tá dando retorno. O volume do som tá alto. E agora? Agora tá bom. Se apresenta para nós. Você frequenta a congregação Cristã no Brasil? Tem que baixar, irmão. Abaixa o volume. Você tem que baixar o volume do seu áudio. E agora? 1, 2. Melhorou? Aí. Não, é quando eu falo que eu vou saber. Tá, eu vou deixar você falar. Ó, quando você for falar, eu vou ter que fechar seu áudio, tá? Segue aí, fala aí. Paz de Deus, irmão Josafá, tudo bem? É um prazer imenso falar com o irmão. Eu vou pedir, eu vou até fechar o seu áudio. Ó. Quando eu for falar, eu vou ter que fechar seu áudio para não dar retorno, entendeu? Que agora tá funcionando bem porque eu fechei seu áudio. Então eu vou fechar o meu e aí você aproveita para falar. Eu já tô vendo que você é da congregação, você é da congregação Cristã no Brasil, então eu peço que você se apresente agora, tal, né? E depois eu tenho uma pergunta para você, tá? Que eu ia fazer pro Thiago, quer dizer, pro Guilherme, né? E aí eu faço para você, se você for da congregação, né? Então eu vou abrir seu áudio agora e vou deixar você falar. Pode falar. Eu sou, meu irmão, pela graça, a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Ok, então eu vou te fazer uma pergunta, Edivan, que é uma pergunta bem tradicional na CCB. Ela é tradicional, praticamente todo mundo fala isso, ou acredito, né? Eu vou te perguntar, isso aqui é pra gente debater ou conversar, né, sobre o assunto. A pergunta é, por que é que você serve a Deus? Eu creio pela fé, que o dom da fé que o Senhor colocou no meu coração, que um dia nessa terra eu me encontrava, vamos dizer assim,
com a minha alma vazia, sem um preenchimento espiritual. E um dia, conversando, sentado na beira de uma esquina, eu comecei a olhar para o céu e conversar com o nosso Deus. E eu perguntei para o Senhor se no céu tinha um lugar para mim. E quando eu olhei para o céu, meu irmão, eu vi o céu em inúmeras janelas. E o Senhor confortou ali o meu coração, porque naquele momento o Senhor ouviu o meu clamor. E quando eu vi aquelas janelas no céu, eu vi como uma porta fosse aberta para mim. E criei até o dia de hoje que o Senhor ouviu o clamor da minha alma. E eu não tinha uma igreja certa para mim congregar, ouvir a palavra de Deus. Frequentei por pouco tempo a Assembleia, mas eu era jovem, tinha meus 13 para 14 anos, e não tinha um entendimento que hoje, por misericórdia, o Senhor me deu, né? Como o Senhor deu para o irmão também. E eu, jovem, eu cheguei a falar que um dia eu queria ser um servo, ia ser um servo de Deus. Ia colocar um terno, um sapato social, um terno. Isso na minha mente, conversando como jovem. Mas hoje eu vejo que para mim ser um crente, eu não preciso, é necessário colocar um sapato social e um terno. Você tem que ser puro, limpo, vamos dizer, está na palavra, limpo de mão e puro de coração. Porque se eu digo que amo a Deus e aborreço meu irmão, está na palavra de Deus, como o irmão mesmo sabe. Eu sou um hipócrita, mentiroso. Então, o Senhor, por misericórdia, como eu falei no início da nossa conversa, né? Quando o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor permitiu que um casal de servo de Deus, não sabia que era da congregação, não sabia, e esse casal vieram morar por permissão de Deus em uma das casas de aluguel que tinha ali naquele arruado de casa onde eu morava, em uma delas, e a irmã anunciou para mim o Evangelho, falou para mim do Evangelho. Eu criei, aceitei aquele convite, mas para mim não era o momento que eu não tinha uma roupa adequada, né? Irmão, peraí, é que às vezes... Peraí, que eu vou só fechar seu áudio um pouco, ó. Eu fechei seu áudio um pouco para não dar esse barulho, tá? É que o irmão tá se estendendo. A pergunta foi: por que é que você serve a Deus? Então, eu já parti do pressuposto de depois que você já é cristão e tudo. Aí apareceu outra pergunta que você falou. Você é puro de coração e limpo de mão? Né? Outra pergunta que eu vou fazer aqui para você. Então são duas, tá? Por que você serve a Deus? E se você é puro de mão e limpo de coração? Tá? Eu vou abrir seu áudio, pode falar. Por que eu sirvo a Deus? Eu creio, o irmão perguntou, por que eu sirvo a Deus? Eu creio, por que eu sirvo a Deus? Se essa é a resposta, eu não sei que o irmão está querendo ouvir. Por que eu sirvo a Deus? Eu creio que o Senhor criou todas as coisas, assim como Ele me criou nessa terra, e colocou dentro de mim um sentimento de eu saber quem é o meu Criador. Por isso que eu sirvo a Deus. Não por isso, eu sirvo a Deus porque eu entendo que Ele é o meu Deus, o nosso Deus, criou a mim, criou o irmão e todos os seres que tem nessa terra. E Ele me escolheu para mim representá-lo sobre essa terra, assim como o irmão procura também representá-lo. Não sei se essa é bem a resposta que o irmão está querendo ouvir, né? Nós somos nessa terra a imagem e semelhança de Deus. Então eu sirvo a Ele porque Ele me escolheu. Por que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus, Ele me escolheu para mim servir a Ele e me fez uma grande promessa, que se eu for fiel à sua palavra, Ele me dará a coroa da vida eterna, assim como prometeu para o irmão também. Não sei se eu estou sendo claro com a resposta para o irmão.
Tá bom, joia a resposta. Eu já vou te responder. Agora a outra parte da pergunta. Você é puro de mão e limpo de coração? E se você é, por que você é? Espera aí que eu vou abrir seu áudio, calma, vai. Olha, isso daí, se eu falar pro irmão, eu tô sendo hipócrita. Não sei se essa palavra, essa resposta é correta. Porque enquanto nós vivermos aqui, o Senhor já nos separou do mundo de pecado, certo? Tá lá em 6 de Romanos. Se o Senhor já nos separou do mundo de pecado, por que eu devo voltar para lá? Então devo oferecer o meu corpo em um novo sacrifício ao Senhor. Tenho que rejeitar as concupiscências deste mundo, para que quando eu chegar e dobrar os meus joelhos diante de Deus, eu possa estar limpo de mão e puro de coração para sentir a sua presença. Porém, se eu estiver impuro, né, eu vou sentir um vazio até eu me humilhar diante de Deus e Ele aceitar as minhas súplicas, o meu pedido de perdão, para que Ele visite a minha alma. Eu creio que enquanto nesse mundo, eu estou lutando para quando chegar diante dele, estar com as minhas mãos limpas e o meu coração puro. Tá certo? Então, irmão, agora eu vou te responder, tá? Eu já começo dizendo que você está totalmente errado nas duas perguntas, nas duas respostas que você deu, e eu vou explicar por quê. Ok? Eu vou te explicar por quê. Isso é porque vocês frequentam uma igreja que não prega evangelho. A gente está mostrando isso aqui para vocês. Primeiro lugar, a resposta: por que é que você serve a Deus? Você falou porque Deus criou todas as coisas, e porque Deus é bom, e depois falou porque depois Ele vai dar a vida eterna. Isso está errado, tá, irmão? Nós servimos a Deus porque Deus nos amou. Deus nos amou, nos resgatou, Deus me perdoou. E hoje eu vivo em resposta deste amor. Nós servimos a Deus por resposta a este amor. Essa resposta de que eu sirvo a Deus porque Ele vai me dar vida eterna, porque Deus Ele vai me abençoar, porque eu vou morar. Essa resposta, irmão, para fazer você entender, eu vou te explicar, se você concorda com isso. Se você tiver um filho, você vai concordar, você vai gostar que ele te diga assim: pai, eu te respeito, tá? E faço tudo o que você me pedir, porque eu estou de olho na herança da casa e no dinheiro que você tem no banco. Eu tenho certeza que você não vai gostar. Porque não é amor isso. Isso é interesse. Interesse em alguma coisa que você tem para dar para ele. Então, quando a pessoa diz: eu estou servindo a Deus porque eu quero a vida eterna que Ele tem para me dar, porque ele é maior do que eu, ou seja, em uma parte você diz porque tem medo dele, ele é forte, ele criou tudo. Na outra você diz: eu estou interessado no que ele tem para me dar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou explicando. Quando nós entendemos a graça e o evangelho, de quanto eu não merecia o amor que Deus manifestou por mim, mandando Jesus Cristo, se você se converte de verdade, você passa a amá-lo. Aí aquela resposta que o filho ia dar: pai, não me interessa se um dia o senhor perder a casa ou perder tudo, eu te amo. Eu te amo porque tu, pai, deu a vida para me criar, para cuidar de mim. É amor. Deus não quer que a gente o ame ou que o sirva de olho alguma coisa. Deus quer que a gente entenda o que Ele fez por nós. Pelo que Ele fez, a gente entenda o quanto Ele nos amou, e a partir disso nós agora o amemos de verdade. É por amor somente, mais nada. Por que você serve a Deus, Jafar? Porque eu amo, mas porque Ele me amou primeiro. Ele me amou de tal forma, né, que eu me sinto constrangido por isso, o que Ele fez por mim. Essa é a primeira resposta, né, resumida, que eu ia fazer até
para o Guilherme. A segunda sobre puro de mão e limpo de coração. Irmão, nenhum de nós é puro de mão e limpo de coração. Quando Jesus está falando aquilo, ele está mostrando para você o quanto você não pode ver a Deus. O discurso de Jesus ali, ele está mostrando para aqueles judeus, naquele discurso, por isso que eles ficaram irritados com Jesus Cristo. Porque nenhum deles era manso, nenhum deles era puro de mão e nem limpo de coração. Ninguém. Jesus só está mostrando o quão miserável vocês são. Que se depender de vocês, eu estou mostrando para vocês agora aqui a justiça de Deus e o que vocês precisam ser ou o que vocês precisam ter para ir a Deus. Jesus está dando um recado: ninguém de vocês se salva, nenhum de vocês pode ir a Deus, nenhum. Jesus está fazendo esse recado. Lá em Salmo 24, o único que sobe na presença de Deus, que é realmente limpo de mão e puro de coração, é Cristo. Não nós. Irmão, deixa eu até ver o teu nome ali, Edivaldo. O irmão sabe que todas as piores mazelas e pecado que o homem tem, que comete, eu tenho certeza que os seus piores pecados que você não tem coragem de contar pra ninguém, ele tá guardadinho e bem enfiado lá no fundo do seu coração, pra ninguém saber. Só pra você entender que o fundo do coração do homem, o quanto mais fundo ele é, mais sujo e mais fede, porque é lá onde você guarda e esconde os piores pecados e os pensamentos que você tem. É isso que Jesus está falando. Você não é puro de coração. O puro, irmão, é algo incontaminável. Mas como que a gente pode ir na presença de Deus? Exatamente, somente através de Jesus Cristo. Quando Cristo morre, ele imputa a nós a pureza do coração dele e a mão limpa dele em mim, dele. Quando eu chegar na presença de Deus, Deus não vai ver o meu coração, nem a minha mão, ele vai ver o coração de Cristo e a mão de Cristo, não a minha. E é por isso que eu me caio de joelhos naquele dia e falo: salvação de Deus, não minha. Os anjos vão ver e falar: salvação de Deus, bendito é o nome do Senhor. Não nossa, irmão. Irmão Divan, eu tô falando isso para vocês entender o quão problemática é frequentar uma igreja que não estuda a Bíblia. Vocês não têm conhecimento mínimo de evangelho, irmão. Mínimo. Porque os discursos da CCB vai fazer de vocês pessoas que se auto-justificam. O seu discurso que você fez sem saber, sem perceber, é um discurso de auto-justificação. Você não conseguiu enxergar Jesus em momento nenhum para poder dizer: eu estou aqui porque Jesus me trouxe. A sua mão é limpa? Não, Senhor. Eu boto minha mão para trás. O seu coração também não. Mas Ele tem o coração puro e a mão limpa. Ele foi quem me lavou e me perdoou. Esse é o único caminho, irmão. Eu vou abrir o seu áudio. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, pode falar. Tenho. Irmão Josafá. Mas, irmão, se o irmão falou esse argumento todinho que eu falei aí, né? O irmão repetiu todo ele e desconcordou do que eu falei pro irmão. Mas, irmão, se o Senhor falou no meu coração, né? Que ele tem o Senhor falou com a minha alma, que ele tem um plano de salvação comigo. Eu tenho uma plena certeza que vive dentro de mim. Quem me fez essa promessa não foi o homem. Não foi o homem. E eu creio que Deus também falou com o irmão. Então, quer dizer, o Senhor falou comigo, certo? O Senhor me chamou, foi o Senhor quem me chamou, não foi o homem que tocou no meu coração, certo? O Senhor disse na sua palavra, o irmão conhece bem: eu escolhi um povo santo, zeloso e de boas obras. Porém, o povo de Deus só sofre por falta de entendimento. Quem é o nosso entendimento? É o Senhor Jesus Cristo. Ele enviou o seu Espírito Santo para nos consolar
de todas as aflições da face dessa terra, que ele veio como Deus no corpo de um homem para sentir o que nós sentimos hoje, tá certo? Dores, aflições, perturbações, tentações. Irmão Edivan, eu vou dar uma pausada no seu áudio, só um minutinho, eu vou dar uma pausada no seu áudio. Irmão Edivan, ó, se Deus falar no seu coração e te prometer salvação, irmão, é estranho isso, porque isso tá na Bíblia. Deus não vai tratar com você como uma especialidade, porque com todo mundo ele fala através de Jesus, através das promessas que estão na Bíblia. As promessas que ele nos faz é a que está na Bíblia, irmão. E a Bíblia diz, a respeito de salvação, está falando que Deus falou por último através de Jesus. Por último. Não mais através de mais ninguém. É Hebreus capítulo 1. Entendeu? Então, Deus falou por último através do Filho. Você tem que tomar muito cuidado, irmão, com o seu coração. Porque, que nem eu acabei de ler ali, o coração do homem é enganoso e perverso, né? Quem poderá compreendê-lo, tá? Então, esse negócio de sentir, a CCB é sensitiva. Ela te ensinou a sentir coisas, a não se guiar por Bíblia. Eles não falam assim pra você, ó, irmão, tá escrito, você vê a pregação dele o tempo todo apontando, tá escrito, irmão, na palavra tá escrito lá. Não, eles falam, irmão, se você tá sentindo, irmão, se você sente, irmão, se você tá sentindo alegria. Irmão, com todo respeito, quem opera em sentimentos, irmão, é o diabo. Deus opera através da razão. Porque muitas das vezes eu quero uma coisa, mas a palavra que é razão fala outra. E eu tenho que seguir o que ela está dizendo, o que ela está falando. Porque se nós nos entregar pro coração, irmão, pro sentimento do coração, é só pecado, irmão. É só pecado e coisa ruim. Nosso coração é mau, é caído. Nós não podemos confiar em nosso coração, tá? Então, irmão, eu exorto o irmão, vá para a Bíblia, irmão. Esquece todo esse negócio de sentimento, de que acha que você se sentiu. Estou falando isso pro teu bem, irmão. Eu vou dar conta com Deus, você também vai dar, outros também já vai dar. E quem é que pode dizer que eu não estou aqui realmente pela palavra ou pela vontade de Deus? Faça a prova disso. Compara tudo que eu estou dizendo, se eu estou embasado na Bíblia. Se o que eu digo está apoiado na palavra. É isso que mostra se uma pessoa é de Deus, é enviado de Deus. Os enviados de Deus falam palavras de Deus. Ele fala tudo embasado na palavra de Deus. É assim que os enviados de Deus são percebidos. Jesus falou, olha lá o que ele está dizendo, tá? E confere nas escrituras. Tá bom, meu irmão? Eu vou agora passar pro outro ali. Eu vou abrir para você se despedir, tá? E eu vou chamar o Rogério que tá ali esperando, tá bom? Tá bom, irmão Josafá. Eu fico muito contente e feliz de falar com o irmão. Que pena que foi poucos minutos. Mas, irmão, o sentimento que está dentro de mim, né? Que nem o irmão falou, não foi do coração. Quando a gente deixar ser guiado por nós mesmos, a gente só vai por caminhos tortuosos. Mas o Senhor próprio falou, eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, né, se o Senhor Jesus Cristo ele não fosse para o seu reino, não fosse, ele não enviaria o seu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Então todo homem que busca o Senhor, busca ele de um puro e sincero coração, ele coloca dentro dele o seu Espírito Santo e o seu Espírito Santo guia ele em toda a verdade. Em toda a verdade. Ivan, tá errado, irmão. Eu não vou nem responder o irmão, tá? Então, eu vou despedir do irmão, porque tem mais gente, tá, irmão? Tá bom? Se despede aí Tá bom, vou me despedir. Deus que abençoe o irmão, foi um prazer falar com o irmão. Tá bom? A santa paz de Deus. Fica na santa paz de Deus. Deus abençoe você também, Edivon, viu? Mas só pra encerrar, irmão, tem gente colocando bomba no corpo no puro e sincero coração e se estourando por aí. Não confia na sua sinceridade não, irmão. É Bíblia, é só a palavra de Deus. O Rogério que tá aqui, já tá aqui